Meu nome é Natália Silveira e tenho 28 anos. Até o mês passado, eu achava que entendia o que a palavra família significava. Minha avó Eliana era meu porto seguro, minha confidente, a única pessoa que realmente me enxergava. Quando ela faleceu, eu esperava luto, não traição. Nunca imaginei ser barrada da leitura do testamento, lida pelos meus próprios parentes. Já dividimos tudo. Minha tia Patrícia anunciou friamente: "Você não foi convidada por um motivo." Mas quando o advogado franziu a testa e disse: "Mas o nome dela é o único no testamento", o silêncio na sala foi sepulcral. Se você está assistindo isso agora, me conte nos comentários de onde você está me acompanhando. Deixe seu like e se inscreva para me seguir nesta jornada louca de segredos de família e uma justiça inesperada. Crescendo, minha relação com a vovó Eliana era especial de um jeito que eu só fui apreciar de verdade quando fiquei mais velha. Enquanto o resto da minha família corria atrás de status e riqueza, a vovó era diferente. Ela morava em um belo casarão antigo, no bairro dos Jardins, em São Paulo, que estava na família havia gerações, mas ela tinha uma humildade que sempre me fazia sentir em casa. Nossa dinâmica familiar era complicada, para dizer o mínimo. Minha tia Patrícia, a irmã mais velha da minha mãe, se autoproclamou a matriarca depois que meu avô morreu. Ela era casada com o tio Rodrigo, um empresário bem-sucedido que se importava mais com suas rodadas de golfe e portfólios de investimento do que com conexões humanas de verdade. Os filhos deles, meus primos Bianca e Tiago, nasceram em berço de ouro e tinham atitudes à altura. "Natália, querida, ainda usando essas roupas de loja popular?" A tia Patrícia diria durante os encontros de família, mal escondendo o sorrisinho atrás da taça de vinho. "Posso te levar para fazer compras um dia desses. Todo mundo percebe, sabe?" Minha mãe, Diana, nunca me defendia dessas alfinetadas. Ela era a irmã mais nova que tinha se casado com alguém, abaixo de sua posição, segundo a opinião da família. Meu pai, João, era professor de colégio, trabalhava duro, mas vivia distante, pegando bicos extras para tentar acompanhar as expectativas da família. Eu via minha mãe buscar constantemente a aprovação de Patrícia e Rodrigo, mudando suas opiniões, seu estilo, até sua risada para tentar se encaixar. Vovó Eliana era a única que parecia imune à obsessão da família por aparências. O casarão era imponente, sim, mas ela vivia de forma simples. Os encontros de família lá eram exercícios de julgamento silencioso. Meus primos exibiam roupas de marca enquanto eu usava o mesmo vestido que tinha usado nos últimos 3 eventos. "Vem me ajudar na cozinha, Natália," a vovó diria, me resgatando de conversas desconfortáveis. No santuário de sua cozinha enorme e aconchegante, com seus eletrodomésticos antigos que ela se recusava a trocar, ela me contava histórias sobre sua juventude. Eu me casei com seu avô quando ele era só dono de uma livraria. Ela me contou uma vez, enquanto amassava a massa de um pão. "Meus pais quase me desertaram. Ele ficou rico depois, mas éramos felizes mesmo quando não tínhamos nada." Com o tempo, comecei a notar como a vovó me tratava de forma diferente dos meus primos. Embora ela fosse gentil com todos, ela interagia comigo num nível mais profundo. Quando decidi fazer faculdade de serviço social em vez de administração ou direito, como a tradição da família ditava, só a vovó me apoiou. "O mundo já tem pessoas demais correndo atrás de dinheiro," ela disse, apertando minha mão. "Ele precisa de mais gente correndo atrás de mudança." A desaprovação da família foi imediata e dura. Durante um jantar de Natal, quando eu tinha 22 anos, o tio Rodrigo me perguntou sobre meus planos de carreira. "Trabalho em uma ONG," respondi honestamente. "Tenho um estágio em uma organização que ajuda jovens em situação de rua no centro da cidade." A mesa ficou em silêncio antes de explodir em risadas mal disfarçadas. "Querida, isso é muito fofo," a tia Patrícia disse com condescendência. "Mas com certeza é só uma fase. Ninguém realmente escolhe ser pobre." O que minha família não sabia era que a vovó Eliana vinha secretamente bancando minha faculdade e até fazendo doações anônimas para as organizações onde eu fazia trabalho voluntário. Ela acreditava no meu caminho quando ninguém mais acreditava. Seu avô e eu sempre quisemos fazer mais trabalhos de caridade, ela me confidenciou uma vez.
Nós começamos uma pequena fundação, mas ela se perdeu nos negócios da família. Talvez você possa reviver esse sonho um dia. Conforme a vovó envelheceu e eu construí minha carreira em gestão de ONGs, nosso laço se fortaleceu. Eu a visitava toda semana, mesmo quando minha agenda estava cheia de projetos de captação de recursos e programas sociais. Nós nos sentávamos em sua sala de sol, bebendo chá e conversando sobre tudo, de política a filosofia. Meus primos raramente a visitavam, a não ser que fosse um evento de família que exigisse sua presença. E mesmo minha mãe só passava por lá quando a tia Patrícia organizava visitas em grupo. No entanto, todos alegavam ser próximos da vovó, postando fotos cuidadosamente produzidas com ela nas redes sociais, com legendas sobre momentos preciosos em família. O ressentimento da família em relação a mim crescia a cada ano que passava. Eles viam minha relação com a vovó como uma ameaça, como se o amor fosse um recurso limitado que eu estava acumulando. Mal sabia eu que esse ciúme um dia explodiria em algo muito mais feio, algo que revelaria a verdadeira natureza das pessoas que eu chamava de família. Aos 26 anos, eu já tinha me estabelecido no terceiro setor, trabalhando como diretora de programas para uma organização que fornecia recursos educacionais para comunidades carentes. O salário era modesto, mas o trabalho me preenchia de uma forma que minha família jamais entenderia. Apesar da agenda cheia, mantive minhas visitas semanais à vovó Eliana, levando livros, compartilhando histórias sobre meu trabalho e simplesmente desfrutando de sua companhia. Foi em uma dessas visitas que percebi o primeiro sinal significativo de sua saúde em declínio. As mãos dela tremiam um pouco enquanto ela servia o chá, e ela parecia se cansar mais facilmente do que antes. Você foi ao médico recentemente, vovó? Eu perguntei, preocupada com a nova palidez em sua pele. O Dr. Luiz vem me visitar todo mês agora. Ela disse de forma evasiva. É só a velhice chegando, querida. Nada para se preocupar. Mas havia muito com o que se preocupar. Semanas depois de notar essas mudanças, descobri que a vovó havia sido diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva. O prognóstico era incerto. Ela poderia ter anos de vida, ou apenas meses. Essa notícia se espalhou pela família de forma rápida e repentina. Parentes que não a visitavam há anos estavam fazendo aparições regulares no casarão. Simplesmente temos que te mudar para um lugar com cuidados adequados. A tia Patrícia insistiu durante um jantar em família para comemorar o aniversário de 85 anos da vovó. Eu tinha planejado um encontro pequeno e íntimo, mas Patrícia havia ignorado meus planos, convidando a família estendida e até mesmo sócios de negócios do tio Rodrigo. Eu estou perfeitamente confortável na minha própria casa, a vovó respondeu firmemente. A Natália já arranjou uma enfermeira para me checar diariamente e isso é suficiente. Patrícia me lançou um olhar venenoso. A Natália parece achar que sabe o que é melhor para todo mundo. Me diga, querida sobrinha, quais são suas qualificações médicas exatamente? A sala ficou desconfortavelmente silenciosa. Respirei fundo antes de responder. Eu consultei os médicos da vovó e segui as recomendações deles. Eles acreditam que um ambiente familiar é melhor para o bem-estar dela. Que conveniente que essas recomendações a mantenham no controle da situação. Patrícia retrucou. Foi então que finalmente me defendi. Isso não é sobre controle, é sobre respeitar os desejos da vovó e a dignidade dela. Se você estivesse aqui mais vezes antes de ela ficar doente, talvez soubesse quais são os desejos dela. A explosão foi imediata. Patrícia me chamou de ingrata e me acusou de tentar manipular a vovó por ganho financeiro. O tio Rodrigo sugeriu que meu trabalho em ONG era só uma fachada para minha preguiça e incapacidade de ter sucesso no mundo real. Até meus primos se juntaram à briga, com a Bianca insinuando que eu tinha feito uma lavagem cerebral na vovó contra a família. Minha mãe ficou em silêncio, de cabeça baixa, enquanto meu pai sugeria sem jeito que todos nos acalmássemos. Mas o dano já estava feito. Daquele momento em diante, fui rotulada de oportunista, a filhinha da caridade ingrata que estava se aproveitando do afeto de uma senhora idosa. Patrícia começou uma campanha contra mim, ligando para outros membros da família para espalhar boatos. Ela chegou a ligar para as amigas da vovó, sugerindo que eu a estava isolando para meus próprios fins. O pior de tudo era que essas táticas funcionavam. As pessoas começaram a me olhar de forma diferente, e meu acesso à vovó ficou cada vez mais restrito. Sua tia acha que seria melhor se as visitas fossem agendadas por ela.
a nova enfermeira do dia me disse quando cheguei para minha habitual visita de quarta-feira à tarde. Aparentemente, a dona Eliana tem ficado muito cansada depois de suas visitas. Eu fiquei de coração partido, mas me recusei a desistir. Eu ligava em vez de visitar, embora as ligações ficassem mais curtas à medida que a energia da vovó diminuía. Durante uma de nossas últimas conversas significativas, uns 3 meses antes de ela falecer, a vovó parecia estranhamente urgente. Natália, tem algo no sótão que eu quero que você tenha. Ela disse, a voz mais forte do que tinha sido em semanas. Uma caixa de madeira com cantos de latão, no canto norte, debaixo do telhado. Você pode pegar para mim na próxima vez? Claro, vovó. O que tem nela? Apenas algumas memórias antigas que podem fazer mais sentido para você do que para qualquer outra pessoa. Ela respondeu de forma enigmática. E uma chave. A chave é importante, Natália. Eu prometi pegar a caixa na minha próxima visita, mas quando cheguei na semana seguinte, fui barrada na porta pelo tio Rodrigo, que alegou que a vovó estava muito cansada para receber visitas. Tentei de novo várias vezes com o mesmo resultado. Em desespero, cheguei bem cedo uma manhã, esperando conversar com a enfermeira da noite antes de ela ir embora. A enfermeira da noite, Raquel, era mais simpática do que a do dia. Ela pergunta por você, Raquel me confidenciou. Posso te dar 15 minutos enquanto eu termino meu relatório. Mas se alguém te pegar, eu nunca te vi. Eu subi as escadas silenciosamente e encontrei a vovó dormindo. Sem querer acordá-la, eu me esgueirei até o sótão, determinada a cumprir ao menos parte da minha promessa. Encontrei a caixa exatamente onde ela havia descrito e a abri com cuidado. Dentro havia maços de cartas antigas, fotos que eu nunca tinha visto antes e uma pequena chave de latão presa a uma fita desbotada. Fechei a caixa e a levei comigo, pretendendo entregá-la à vovó quando ela acordasse. Mas, enquanto eu descia as escadas do sótão, ouvi vozes lá embaixo. A tia Patrícia Viepasti havia chegado mais cedo. Em vez de causar uma cena, eu coloquei a caixa na minha bolsa e saí pela entrada de serviço, planejando levá-la na minha próxima visita bem-sucedida. Mas essa visita nunca aconteceu. 2 semanas depois, minha mãe ligou para me dizer que a vovó tinha sido levada para o hospital. 3 dias depois disso, ela nos deixou. Eu nem sequer tive a chance de me despedir. A caixa de madeira permaneceu no meu apartamento, fechada, depois da minha descoberta inicial. Algo me dizia que quaisquer que fossem os segredos que ela continha, eles eram para depois que a vovó se fosse. Eu não tinha ideia do quão profético esse sentimento se mostraria. A notícia sobre a leitura do testamento não veio de uma notificação formal, mas de uma mensagem em um grupo de WhatsApp que meu primo Tiago enviou, presumivelmente por engano. Leitura do testamento na casa da vovó quinta-feira às 2 da tarde. Traje formal esperado. A mensagem foi rapidamente seguida por "Ops, grupo de conversa errado". Apesar da clara implicação de que eu não deveria ter sido informada, decidi comparecer. Vovó Eliana era minha avó também. E, independentemente das tensões familiares, eu merecia estar lá para este último capítulo. Passei a noite de quarta-feira me preparando emocionalmente, escolhendo um vestido preto simples que fosse respeitoso e profissional. Eu até tirei os brincos de pérola que a vovó tinha me dado na minha formatura da faculdade. A única peça de joia da família que eu possuía. A tarde de quinta-feira estava estranhamente quente para outubro. O tipo de dia dourado de outono que a vovó sempre amou. Cheguei ao casarão com 15 minutos de antecedência, estacionando meu carro popular de uma década entre a SUV de luxo de Patrícia e o sedã de marca alemã de Rodrigo. Respirando fundo, subi a conhecida trilha de pedra até a porta da frente, as memórias voltando a cada passo. O mordomo, seu Geraldo, abriu a porta com uma expressão de surpresa. "Senhorita Natália", ele disse, sua compostura profissional vacilando levemente para revelar o que parecia ser preocupação. "Eu não fui informado de que a senhorita viria. Sou da família seu Geraldo", eu respondi gentilmente. "Eu deveria estar aqui." Ele assentiu levemente e se afastou para me deixar entrar. O hall de entrada estava cheio de parentes em roupas de grife sóbrias, suas conversas parando abruptamente quando eu entrei. Os olhos da minha prima Bianca se arregalaram e ela imediatamente saiu para encontrar sua mãe. Entrei na sala de estar principal, onde a leitura ocorreria.
Membros da família que eu não via há anos desviavam o olhar sem jeito quando eu fazia contato visual. Minha mãe se aproximou cautelosamente, parecendo nervosa. Natália, querida, eu não sabia que você vinha. Ela sussurrou, olhando por cima do ombro. A Patrícia está organizando tudo. Eu vi a mensagem no grupo de conversa. Expliquei. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Antes que minha mãe pudesse responder, a tia Patrícia entrou na sala, o rosto contorcido por uma raiva mal controlada. O tio Rodrigo a seguiu de perto, com a mão no cotovelo dela, como se a estivesse contendo. — O que você está fazendo aqui? Patrícia exigiu, sem se preocupar em baixar a voz. — Isso é uma reunião de família particular. — Eu sou da família, respondi, lutando para manter a voz firme. A vovó era minha avó também. Patrícia riu, um som frio desprovido de humor. Família, você não agiu como família. Você manipulou uma velha doente e a virou contra o resto de nós. Você não foi convidada por um motivo. As pessoas estavam olhando agora, algumas com curiosidade disfarçada, outras com desconforto. Senti minhas bochechas queimando, mas me mantive firme. Eu nunca manipulei ninguém. Eu simplesmente a amei e passei tempo com ela, o que é mais do que a maioria das pessoas nesta sala pode dizer. Como você ousa? Patrícia sibilou. Nós já dividimos tudo de acordo com o que a vovó teria querido. Você foi excluída por causa do seu comportamento. Todo mundo sabe que você só estava atrás do dinheiro dela. A acusação ardeu como um tapa físico. Isso não é verdade. Eu nunca pedi nada a essa vovó. Por favor, Patrícia zombou. Sua carreirinha de turismo da pobreza não estava enganando ninguém. Todos nós sabemos que você esperava que a vovó te tirasse das suas escolhas de vida ruins. Minha mãe finalmente falou, embora sua voz fosse tímida. Patrícia, talvez devêssemos apenas deixá-la ficar. Que mal pode fazer? Fique fora disso, Diana. Patrícia cortou. Você nunca conseguiu controlar sua filha. É por isso que ela virou assim. A sala ficou completamente silenciosa. Todos assistiam ao nosso confronto com uma fascinação desconfortável. O tio Rodrigo se adiantou, tentando uma abordagem mais diplomática. Natália, este é um momento difícil para todos. Talvez fosse melhor você sair agora e podemos discutir quaisquer preocupações que você tenha mais tarde, em um ambiente mais apropriado. Olhei ao redor da sala para os rostos de pessoas que compartilhavam meu sangue, mas pareciam estranhos. Eu não vou sair. A vovó teria me querido aqui. O rosto de Patrícia se endureceu. Ótimo, você não me deixa escolha. Ela pegou o celular e fez uma breve ligação. Em poucos minutos, um segurança que eu nunca tinha visto antes apareceu na porta. Esta mulher é uma intrusa, Patrícia o informou friamente. Por favor, escolte-a para fora da propriedade. Senhorita, preciso pedir que a senhorita venha comigo. O segurança disse, parecendo desconfortável, mas determinado. A humilhação foi avassaladora. As lágrimas pinicaram meus olhos enquanto eu olhava para minha família, procurando por alguém que pudesse me defender. Minha mãe olhou para longe, meu pai olhou para seus sapatos. Até meus primos mais novos, com quem eu tinha brincado de esconde-esconde naquela mesma casa, evitavam meu olhar. Tudo bem, eu disse, a voz ligeiramente embargada. Eu vou, mas a vovó teria vergonha de todos vocês agora. Saí com a maior dignidade que pude, o segurança me seguindo a uma distância respeitosa. Do lado de fora, cheguei ao meu carro antes que as lágrimas viessem para valer. Sentei-me atrás do volante, soluçando como não fazia desde que era criança. O luto de perder a vovó, agravado por esta rejeição final da minha família, era quase demais para aguentar. Não sei por quanto tempo fiquei sentada ali chorando antes que meu telefone vibrasse com uma mensagem de um número desconhecido. Espere aí, não vá embora. Alexandre Fontoura, advogado da Eliana. Limpei as lágrimas com as costas da mão, verificando meu reflexo no retrovisor. Eu estava um caos. Rímel, borrado, escorrendo pelas bochechas, olhos inchados e vermelhos. A última coisa que eu queria era me encontrar com um advogado parecendo assim, mas a curiosidade superou meu constrangimento. Eu nunca tinha conhecido o advogado da vovó antes, e não fazia ideia do porquê ele estaria entrando em contato comigo agora, depois de uma saída tão humilhante.
5 minutos depois, um homem alto em um terno cinza chumbo se aproximou do meu carro. Ele parecia ter uns 50 e poucos anos, com cabelo grisalho e olhos gentis por trás de óculos de armação fina. Abaixei a janela cautelosamente. Senhorita Silveira, sou Alexandre Fontoura. Eu fui o advogado de sua avó por mais de 20 anos. Ele estendeu a mão que eu apertei hesitantemente. Posso me juntar à senhorita por um momento? Ou talvez possamos sentar naquele banco perto do jardim? Optei pelo banco, precisando de ar fresco e distância do casarão onde minha família ainda estava reunida. Caminhamos em silêncio até um banco de ferro forjado com vista para o amado jardim de rosas da vovó, que agora começava a murchar com o frio do outono. Eu preciso me desculpar pelo que aconteceu lá dentro. Alexandre começou, assim que nos sentamos. Cheguei atrasado para descobrir que sua família havia conduzido algum tipo de leitura não oficial sem mim. Eles disseram que já estava tudo dividido. Eu disse, incapaz de tirar a mágoa da minha voz. Alexandre franziu a testa profundamente. Isso é impossível. Um testamento não pode ser executado sem o inventariante, que neste caso sou eu. O que quer que eles estivessem fazendo lá dentro não era legal nem vinculativo. Uma pequena faísca de esperança se acendeu dentro de mim. Então, o que acontece agora? Agora, ele disse, pegando sua maleta, nós lidamos com o testamento de verdade. Mas antes de voltarmos para lá, há algo que você precisa saber. Ele hesitou, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Seu nome é o único no testamento, senhorita Silveira. Eu o encarei, incrédula. O quê? Não pode ser? E a minha mãe, minha tia, o resto da família? Existem condições e estipulações para os outros, ele esclareceu. Mas a beneficiária principal é você. Sua avó foi muito específica sobre seus desejos. Ele me entregou um documento em uma pasta azul. Esta é uma cópia do testamento. Você pode revisá-la antes de retornarmos à casa. Com as mãos trêmulas, abri a pasta e li a primeira página. Lá estava, em preto e branco. Eu, Eliana Maria Silveira, em sã consciência, por meio deste, deixo a totalidade de minha propriedade para minha neta, Natália Venceslau Silveira. Isso não faz sentido, eu sussurrei. Por que ela faria isso? A família vai ficar furiosa. Sua avó tinha suas razões. Alexandre respondeu gentilmente, e ela antecipou a reação. É por isso que ela foi tão específica em suas instruções para mim. Fechei a pasta tentando processar aquela bomba. O que fazemos agora? Agora, Alexandre disse, levantando-se e me oferecendo a mão, nós voltamos para lá e eu faço meu trabalho como inventariante. Você está pronta para isso? Não será nada agradável. Pensei em fugir, em evitar o confronto por completo, mas a vovó havia feito sua escolha, e eu devia a ela ver isso até o fim. Sim, eu disse, aprumando os ombros. Estou pronta. Voltamos para esta casa juntos, Alexandre um pouco à frente. Desta vez, quando seu Geraldo abriu a porta, seu rosto registrou surpresa, seguida por algo que parecia quase como satisfação. Senhor Fontoura, ele disse com um aceno formal. Eles estão esperando na sala de estar. A conversa na sala morreu instantaneamente quando entramos. A tia Patrícia foi a primeira a recuperar a expressão, que mudou de choque para uma raiva mal disfarçada. O que significa isso? Ela exigiu. Nós pedimos para ela ir embora. E eu pedi para ela voltar. Alexandre respondeu calmamente. Como inventariante do último testamento de Eliana Silveira, não posso prosseguir sem que todas as partes relevantes estejam presentes. Partes relevantes? O tio Rodrigo repetiu, seus instintos de empresário claramente sentindo o problema. O que exatamente isso significa? Alexandre colocou sua maleta na mesa de centro e tirou vários documentos de aparência oficial. Significa que estou aqui para conduzir a leitura oficial do testamento de Eliana Silveira. O que só pode ser feito por mim como o inventariante nomeado. Quaisquer discussões que vocês tiveram anteriormente foram prematuras e não vinculativas. A atmosfera na sala mudou palpavelmente. Meus primos trocaram olhares preocupados. Minha mãe parecia confusa. O rosto da tia Patrícia empalideceu sob sua maquiagem perfeita. Mas nós já concordamos em como as coisas seriam distribuídas. Ela protestou, sua voz perdendo a confiança inicial. Eu e Eliana discutimos seus desejos extensivamente.
Receio que quaisquer acordos verbais sejam substituídos pelo documento legal que a senhora Silveira assinou e teve testemunhas adequadamente. Alexandre respondeu, seu tom profissionalmente distante. Agora, se todos por favor se sentarem, podemos prosseguir com a leitura oficial. Enquanto todos relutantemente tomavam seus lugares, Alexandre encontrou meu olhar e me deu um aceno de encorajamento quase imperceptível. Sentei em uma cadeira perto da porta, afastada do resto da família, meu coração batendo forte no peito. A sala ficou em silêncio mortal enquanto Alexandre colocava seus óculos de leitura e começava a falar. Este é o último testamento e última vontade de Eliana Maria Silveira. Alexandre começou, sua voz carregando um peso formal que exigia atenção. Datado de 15 de abril deste ano e testemunhado por mim e pelo Dr. Luiz Brandão. 15 de abril. Fiz as contas rapidamente em minha cabeça. Isso foi logo depois da desastrosa festa de aniversário, onde eu tinha confrontado a tia Patrícia. Foi também depois que a saúde da vovó começou a declinar seriamente. Alexandre continuou lendo. Eu, Eliana Maria Silveira, estando em sã consciência e corpo por meio deste, declaro meus desejos finais em relação à distribuição de minha propriedade e bens. Ele parou brevemente, olhando ao redor da sala. Antes de especificar as distribuições, a senhora Silveira incluiu uma declaração pessoal que ela solicitou que fosse lida na íntegra. Patrícia se mexeu impacientemente em seu assento. Isso é realmente necessário? Todos nós conhecíamos a mamãe. Apenas vá para as partes relevantes. Alexandre a encarou com um olhar severo. Como inventariante, sou obrigado a ler o testamento exatamente como foi escrito. Este é um procedimento legal, senhora Venceslau, não uma conversa informal. Devidamente repreendida, Patrícia se calou e Alexandre voltou ao documento. Para minha família reunida aqui hoje, ao longo de meus 85 anos, cheguei a entender que a verdadeira medida da riqueza não está no que acumulamos, mas em como escolhemos compartilhá-la. Dinheiro e bens não significam nada se não servirem a um propósito maior ou refletirem valores mais profundos. Por muitos anos, observei com crescente preocupação como certos membros desta família se tornaram cada vez mais fixados na riqueza material e no status social, muitas vezes à custa da compaixão, da autenticidade e da conexão genuína. Eu vi a bondade ser confundida com fraqueza e a generosidade ser vista com suspeita. Enquanto alguns de vocês me visitaram apenas quando era conveniente ou vantajoso, uma pessoa nesta família demonstrou amor, respeito e cuidado consistentes, sem expectativa de recompensa. Uma pessoa me viu como um ser humano, em vez de um legado ou uma herança. É por essa razão que tomei as seguintes decisões em relação à minha propriedade. A sala ficou em silêncio mortal. Eu podia sentir os olhos se voltando para mim, alguns me questionando, outros começando a entender as implicações das palavras da vovó. Alexandre virou a página e continuou lendo. Eu, por meio deste, deixo a totalidade de minha propriedade, incluindo o casarão da família, todos os bens financeiros, investimentos e bens pessoais, para minha neta, Natália Venceslau Silveira. A explosão foi imediata e ensurdecedora. Isso é ultrajante! A tia Patrícia gritou, levantando-se. Ela obviamente manipulou a mamãe quando ela estava vulnerável e doente. Isso não pode ser legal. O tio Rodrigo declarou, o rosto ficando vermelho escuro. A Eliana não estava em sã consciência. Nós vamos contestar isso. Meus primos começaram a falar uns por cima dos outros. A Bianca explodiu em lágrimas teatrais, enquanto o Tiago gritava sobre traição de família. Parentes mais distantes murmuravam em choque e descrença. Eu fiquei paralisada na minha cadeira, incapaz de processar o que estava acontecendo. Todo o patrimônio. A vovó tinha me deixado tudo. Parecia impossível, avassalador e francamente, aterrorizante. Alexandre esperou pacientemente que o tumulto inicial diminuísse antes de levantar a mão para pedir silêncio. Se me permitem continuar, há estipulações adicionais. A sala gradualmente se acalmou, todos ansiosos demais para ouvir o resto e manterem suas explosões.
Embora a propriedade em sua totalidade seja deixada para Natália Silveira, Alexandre leu, a senhora Silveira estabeleceu uma série de doações condicionais para outros membros da família. A esperança surgiu visivelmente na sala. As pessoas se sentaram mais eretas, as expressões mudando de ultraje para cálculo. Essas doações condicionais, Alexandre continuou, dependem do tratamento de Natália Silveira pelos membros da família em questão, tanto antes de minha morte quanto após a leitura deste testamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu quase podia ver as engrenagens girando na cabeça de todos, enquanto eles revisavam mentalmente suas interações comigo. A senhora Silveira manteve registros detalhados das interações familiares, correspondências e comportamentos. Alexandre explicou, colocando o testamento de lado para se referir a outro documento. Ela também me consultava regularmente sobre suas observações. Minha mente se voltou para a caixa de madeira no meu apartamento. As cartas, as fotos, devem ter feito parte dessa documentação. Cada potencial beneficiário foi avaliado de acordo com os critérios que Eliana estabeleceu. Alexandre continuou. Isso inclui, mas não se limita a demonstrar respeito por Natália, apoio às suas escolhas de carreira, inclusão em eventos familiares e abstenção de comentários depreciativos sobre seu caráter ou motivações. O tio Rodrigo pigarreou. E quem exatamente fez esses julgamentos subjetivos? Como podemos verificar algo disso? A senhora Silveira mantinha anotações extensas. Alexandre respondeu calmamente. Além disso, ela contratou os serviços da Investigações Vilar para documentar certos incidentes que ela considerou particularmente preocupantes. Investigadores particulares. As revelações me chocaram tanto quanto a todos os outros. A vovó vinha secretamente construindo um dossiê, observando e documentando tudo. Isso é insano, Patrícia declarou. Minha própria mãe nos espionou. Ela protegeu a neta do que ela percebeu como uma campanha coordenada de isolamento e abuso emocional, Alexandre corrigiu. E com base na minha observação dos eventos de hoje, suas preocupações parecem ter sido bem fundamentadas. Ele virou para outra página de seus documentos. Agora, em relação às doações condicionais específicas, a senhora Silveira estabeleceu um fundo de 5 milhões de reais a ser distribuído entre os membros da família de acordo com as métricas de avaliação que mencionei. Com base na documentação fornecida a mim, lamento informar que atualmente nenhum dos membros da família presentes se qualificou para suas partes. O caos que se seguiu fez a explosão anterior parecer branda em comparação. Acusações voaram pela sala, a maioria dirigida a mim, algumas a Alexandre e outras à própria vovó. O tio Rodrigo ameaçou com processos judiciais. Patrícia me chamou de manipuladora e desonesta, e vários primos sugeriram que eu de alguma forma forcei ou enganei a vovó para essa decisão. Durante tudo isso, Alexandre permaneceu calmo, ocasionalmente se referindo a documentos específicos quando alegações particularmente graves eram feitas. Em 10 de março, ele notou em um momento, a senhora Venceslau instruiu a equipe da casa a informar a Natália que sua avó não estava disponível para visitas, apesar de a senhora Silveira ter especificamente pedido para ver a neta naquele dia. Patrícia empalideceu visivelmente com essa citação específica, mas se recuperou rapidamente. A mamãe estava confusa, ela precisava de descanso, não de distúrbios emocionais. As anotações do Dr. Brandão daquele dia indicam que a senhora Silveira estava lúcida e de bom humor, Alexandre rebateu. Ele especificamente recomendou visitas familiares como benéficas para a saúde mental dela. Enquanto os argumentos continuavam, notei minha mãe sentada em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Diferente dos outros, ela não se juntou às acusações. Quando nossos olhos se encontraram do outro lado da sala, ela rapidamente desviou o olhar com a culpa evidente em sua expressão. Finalmente, quando a tempestade inicial de protestos tinha diminuído um pouco, Alexandre levantou a voz levemente. Devo notar que a senhora Silveira antecipou essas reações. Ela teve sua competência mental avaliada oficialmente 3 vezes separadas durante a redação deste testamento, especificamente para abordar quaisquer possíveis contestações. O testamento é legalmente a prova de balas. Ele então se virou diretamente para mim. Senhorita Silveira, sua avó também deixou uma carta particular para a senhorita.
Gostaria de recebê-la agora ou mais tarde, em particular. Todos os olhos se voltaram para mim. Depois de um momento de hesitação, eu respondi: mais tarde, por favor. Alexandre assentiu e voltou a se dirigir à sala. As doações condicionais permanecem disponíveis para os membros da família qualificados por um período de 1 ano a partir desta leitura. A senhora Silveira deixou muito claro que ela esperava que a reconciliação fosse possível, embora tenha deixado os termos dessa reconciliação inteiramente nas mãos de Natália. E com essas palavras, todo o olhar calculista na sala se voltou para mim. No espaço de 1 hora, eu tinha passado de pária da família para a única juíza de seus futuros financeiros. A percepção foi tão aterrorizante quanto surreal. A leitura formal do testamento foi concluída com Alexandre me fornecendo informações de contato e marcando uma reunião particular para o dia seguinte para discutir os detalhes da propriedade. Enquanto os membros da família começavam a se dispersar, o choque dando lugar a um pensamento estratégico, eu me vi sendo abordada por todos os lados. Natália, querida, a tia Patrícia disse, a voz melíflua, em uma completa inversão do seu veneno anterior. Isso deve ser tão avassalador para você. Por que você não vem ficar com o Rodrigo e eu por alguns dias? Temos muito espaço e podemos te ajudar a navegar por todos esses assuntos legais complicados. A tentativa transparente de me manipular era quase risível. Obrigada, mas eu ficarei bem no meu próprio apartamento, respondi neutralmente. O tio Rodrigo tentou uma abordagem diferente, se aproximando com uma atitude de negócios. Sabe, Natália, gerenciar uma propriedade desse tamanho exige uma considerável experiência financeira. Eu ficaria feliz em me associar a você em estratégias de investimento. Na verdade, poderíamos criar um negócio familiar que beneficiaria a todos. Eu considerarei todas as opções com cuidado, eu disse, deliberadamente vaga. Meus primos foram ainda mais óbvios, com a Bianca de repente se lembrando de como nos divertíamos quando crianças e o Tiago mencionando um evento de caridade que ele achava que eu talvez quisesse comparecer, agora que você será uma mulher de posses. Eu me desviei dessas aberturas transparentes e me dirigi para a porta, desesperada por ar fresco e espaço para processar tudo. Quando cheguei ao hall de entrada, minha mãe me alcançou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Natália, por favor, podemos conversar um momento? Só nós duas. Apesar da minha exaustão emocional, eu assenti e a segui para uma pequena sala lateral que um dia fora a sala de música da vovó. O grande piano de cauda estava silencioso e empoeirado, sem uso, desde que a saúde da vovó havia começado a falhar. Assim que a porta se fechou atrás de nós, minha mãe desabou. Eu sinto muito, Natália. Eu devia ter te defendido. Eu devia ter sido mais forte. Por que você não foi? Eu perguntei, a pergunta que vinha queimando dentro de mim por anos, finalmente emergindo. Todas aquelas vezes que a tia Patrícia me menosprezou. Todos aqueles encontros de família onde eu era tratada como uma estranha. Por que você nunca disse nada? Minha mãe afundou no banco do piano, parecendo menor e mais velha do que eu jamais a tinha visto. Eu estava com medo, ela admitiu. Depois que eu me casei com seu pai, a Patrícia deixou claro que meu lugar na família era condicional ao meu comportamento. Quando você escolheu um caminho diferente, eu fiquei no meio do fogo cruzado. Você a escolheu em vez de mim, eu disse calmamente. Sua própria filha. Eu pensei que poderia te proteger melhor ficando nas boas graças deles. Ela disse, embora a desculpa soasse vazia, até para ela. Eu pensei que se eu os confrontasse diretamente, eles nos cortariam completamente. Mas eles fizeram de qualquer jeito, eu apontei. Eles me cortaram da vovó quando ela estava morrendo. Você sabia disso? O rosto da minha mãe se contorceu. Eu suspeitei, mas a Patrícia disse que era por ordens médicas. Eu devia ter questionado mais. Eu devia ter feito tantas coisas de forma diferente. Sentamos em silêncio por um longo momento. Anos de mágoa, não dita, pairavam entre nós. Natália, minha mãe finalmente disse, eu sei que não mereço seu perdão, mas por favor, saiba que eu te amo. Eu sempre tive orgulho de você, mesmo quando era fraca demais para dizer. Uma parte de mim queria rejeitar essa declaração tardia, me agarrar à raiva que me protegeu por tanto tempo. Mas outra parte reconheceu a sinceridade em suas palavras e a oportunidade de cura que a vovó talvez tivesse previsto. Eu preciso de tempo,
eu disse, por fim. É demais para processar agora. Ela assentiu, compreensiva. Claro. Só, por favor, não me afaste completamente. Enquanto saíamos da sala de música, notei Alexandre conversando com seu Geraldo perto da porta da frente. Ele me viu e se aproximou. Senhorita Silveira, há algo mais que a senhorita deve saber. Ele disse calmamente. Sua avó me pediu para te dizer que a caixa de madeira, eu acredito que a senhorita saiba qual, contém informações adicionais que ela queria que a senhorita tivesse antes de tomar qualquer decisão sobre as doações condicionais. Eu assenti, pensando na caixa esperando no meu apartamento. Obrigada, Sr. Fontoura. Eu vou olhar para isso hoje à noite. A volta para a casa do casarão foi surreal. Eu continuava esperando acordar do que parecia um sonho impossível ou um pesadelo, dependendo de qual aspecto eu focasse. A herança em si era avassaladora o suficiente, mas a responsabilidade que a vovó havia colocado sobre mim em relação ao resto da família parecia quase esmagadora. Em casa, fui direto para a caixa de madeira que eu tinha pego do sótão meses atrás. Abrindo-a novamente, examinei o conteúdo com mais cuidado. As fotos mostravam a vovó em sua juventude com pessoas que eu não reconhecia, incluindo um jovem que definitivamente não era meu avô. As cartas eram correspondências entre a vovó e este mesmo homem ao longo de décadas. A última carta, datada de apenas 2 anos atrás, revelava que ele tinha sido seu primeiro amor, separados pela desaprovação da família e pelas expectativas sociais. Eu escolhi a segurança e a aprovação da família em vez do amor. Ela lhe havia escrito em um diário escondido sob as cartas. Foi o arrependimento da minha vida, um que eu não desejo que Natália repita. Mais fundo na caixa, encontrei relatos detalhados de incidentes envolvendo minha família. Vezes em que Patrícia havia interceptado minhas ligações, quando membros da família haviam falado mal de mim pelas minhas costas, quando eu havia sido deliberadamente excluída de reuniões. A vovó havia documentado tudo, construindo um caso não apenas para seu testamento, mas também para meus olhos. O mais chocante foi uma série de e-mails impressos entre Patrícia e a enfermeira do dia, instruindo-a explicitamente a limitar meu acesso à vovó. Não podemos ter ela influenciando as decisões da mamãe neste momento vulnerável, Patrícia havia escrito. As questões financeiras estão sendo resolvidas, e a interferência de Natália pode ser problemática. A evidência era condenatória e de partir o coração. Minha família não apenas me negligenciou. Eles trabalharam ativamente para me separar da única pessoa que realmente me aceitava. Na semana seguinte, me encontrei várias vezes com Alexandre para discutir a propriedade. A herança era ainda maior do que eu havia inicialmente entendido. Não apenas a casa e os bens líquidos, mas portfólios de investimento, coleções de arte e propriedade parcial em vários negócios. Era avassalador, mas Alexandre me acompanhou pacientemente por tudo, explicando as estratégias financeiras da vovó e a infraestrutura que ela havia estabelecido. Sua avó era bastante perspicaz. Ele me disse durante uma reunião. Ela reestruturou grande parte de sua propriedade nos últimos 5 anos, focando cada vez mais em investimentos éticos e empreendimentos filantrópicos. Isso parece mesmo com ela, eu disse, sorrindo com a memória de nossas conversas sobre riqueza responsável. 2 semanas após a leitura do testamento, convoquei uma reunião de família no casarão. Todos compareceram, é claro. Suas potenciais heranças dependiam disso. A atmosfera era tensa, mas artificialmente educada, todos com seu melhor comportamento. Passei dias pensando no que fazer, revisando a documentação da vovó e refletindo sobre o que ela teria querido. Quando todos estavam reunidos na sala de estar principal, eu me levantei na frente deles, nervosa, mas determinada. Obrigada a todos por virem, eu comecei. Eu pensei muito sobre os desejos da vovó e as doações condicionais que ela estabeleceu. A sala estava em silêncio, todos os olhos focados intensamente em mim. Eu acredito que a vovó queria que esta situação fosse uma oportunidade de cura e crescimento, não de mais divisão, continuei. Então, decidi oferecer um meio termo. A esperança surgiu visivelmente na sala, rapidamente temperada pela cautela. As doações condicionais estarão disponíveis como a vovó pretendia, eu disse.
mas com um requisito adicional que eu acredito que honra os valores dela. Qual requisito? O tio Rodrigo perguntou cautelosamente. Serviço comunitário, eu respondi simplesmente. Cada membro da família que desejar receber sua parte deve completar 500 horas de trabalho voluntário verificado com uma das ONGs que a vovó secretamente apoiou por anos. O silêncio que se seguiu foi revelador. As expressões ao redor da sala variavam de choque a cálculo e a completo desânimo. 500 horas! Patrícia finalmente exclamou. Isso é ridículo! Nós temos carreiras, responsabilidades, vidas. O requisito pode ser cumprido ao longo de 1 ano, eu expliquei calmamente. Isso é menos de 10 horas por semana. As organizações oferecem oportunidades à noite e nos fins de semana para acomodar horários de trabalho. Isso é só mais uma maneira de você nos controlar. A Bianca me acusou, sua breve fachada de simpatia completamente abandonada. Não, eu a corrigi. Esta é uma maneira de honrar os valores da vovó e as causas em que ela acreditava. A escolha é inteiramente de vocês. Participem ou não, mas as condições não são negociáveis. Enquanto as discussões explodiam ao redor da sala, eu observei seus verdadeiros caracteres emergirem mais uma vez. O breve período de gentileza forçada havia evaporado ao primeiro sinal de que o dinheiro não seria obtido facilmente. Naquele momento, eu entendi exatamente por que a vovó tinha estruturado seu testamento daquela forma. Ela sabia precisamente o que aconteceria, que diante da escolha entre crescimento pessoal genuíno e dinheiro fácil, a maioria deles revelaria suas verdadeiras prioridades. A reunião terminou com a maioria da família saindo furiosa, fazendo ameaças sobre contestar o testamento ou nunca mais falar comigo. Apenas minha mãe ficou para trás, quieta e pensativa. Eu farei isso, ela disse simplesmente quando estávamos a sós. Não pelo dinheiro, mas porque preciso me redimir com você e com a mamãe. A sinceridade dela me tocou. Eu acredito em você, eu disse, e pela primeira vez em anos senti um vislumbre de esperança para nosso relacionamento. Enquanto a via sair, senti uma estranha sensação de paz se instalar sobre mim. A vovó não me deu apenas uma herança, mas uma chance de ver minha família claramente e de estabelecer limites mais saudáveis. Ela me deu a força para me defender e defender os valores que importavam. Em seu último ato, ela me libertou. 6 meses se passaram, trazendo consigo tanto desafios quanto alegrias inesperadas. A transição de diretora de programa para gestora de patrimônio não foi fácil, mas eu a abordei com a mesma dedicação que tinha em meu trabalho anterior. Com a orientação de Alexandre, eu estabeleci uma fundação em nome da vovó Eliana, focada nas causas que ela havia secretamente apoiado por décadas. A propriedade em si passou por uma transformação. As salas de estar formais, onde as tensões familiares tinham fervido por anos, foram convertidas em espaços de reunião para organizações comunitárias. Os extensos jardins foram abertos ao público um fim de semana por mês, com programas educacionais sobre horticultura sustentável. A casa de hóspedes, onde os primos costumavam ficar durante visitas obrigatórias de feriado, agora abrigava uma residência rotativa para artistas de comunidades carentes. Durante tudo isso, eu descobri camadas da minha avó que eu nunca tinha apreciado totalmente em vida. Alexandre me forneceu registros de suas doações anônimas que datavam de 30 anos, contribuições para programas educacionais, abrigos para mulheres, serviços de apoio a imigrantes e dezenas de outras causas. Ela havia mantido essa filantropia secreta mesmo enquanto mantinha a aparência de riqueza convencional que satisfazia as expectativas da família. Sua avó apoiou mais de 40 organizações diferentes. Alexandre me disse durante uma de nossas reuniões regulares. A maioria não tinha ideia de quem era seu benfeitor. Ainda mais comoventes foram as cartas que começaram a chegar assim que a notícia da criação da fundação se tornou pública. Pessoas cujas vidas tinham sido tocadas pela generosidade da vovó escreveram para compartilhar suas histórias. Bolsas de estudo que permitiram a estudantes de primeira geração se formarem na universidade sem dívidas, tratamentos médicos que salvaram vidas, pequenos negócios iniciados com microcréditos que se tornaram empreendimentos prósperos.
Eu nunca soube quem me ajudou quando eu não tinha para onde ir, dizia uma carta. Agora que sei que foi Eliana Silveira, eu quero que a família dela entenda a diferença que ela fez na minha vida. Essas revelações me deram um senso de propósito e conexão com a vovó, que ajudou a aliviar a dor de sua perda. Eu não estava apenas gerenciando bens. Eu estava dando continuidade a um legado de compaixão e apoio prático que sempre foi sua verdadeira paixão. Meu relacionamento com minha mãe gradualmente se curou também. Fiel à sua palavra, ela se comprometeu com o requisito de trabalho voluntário, trabalhando nos fins de semana em um programa de alfabetização para famílias de imigrantes. Para minha surpresa, ela descobriu uma paixão genuína pelo trabalho que ia além de cumprir uma obrigação. Eu nunca percebi o quão gratificante isso poderia ser. Ela admitiu durante um de nossos agora regulares brunches de domingo. Seu pai e eu estamos até conversando sobre diminuir a casa para podermos reduzir nossas horas de trabalho e fazer mais voluntariado. A mudança nela foi notável. Uma leveza e autenticidade que eu não via desde a minha infância. Libertada da influência de Patrícia e da pressão de manter as aparências, ela estava se tornando a mãe que eu sempre precisei. O resto da família seguiu caminhos variados. A tia Patrícia e o tio Rodrigo cumpriram sua ameaça de contestar o testamento, mas, como Alexandre havia prometido, os preparativos legais da vovó foram impecáveis. Após uma breve e cara batalha judicial, eles retiraram a contestação e cortaram o contato completamente. A maioria dos meus primos seguiu o exemplo dos pais, escolhendo o ressentimento em vez da reconciliação. A Bianca, no entanto, surpreendeu a todos ao se aproximar de mim discretamente sobre o requisito de trabalho voluntário. Eu não espero que você acredite em mim, ela disse durante um encontro constrangedor para tomar um café. Mas eu tenho pensado muito sobre a vovó e o que ela valorizava. Eu gostaria de tentar entender isso melhor. Sua sinceridade parecia genuína, e nos meses seguintes ela se tornou uma voluntária regular em um programa de artes para jovens. Nosso relacionamento permaneceu cauteloso, mas gradualmente se aqueceu à medida que encontramos um terreno comum em abordagens criativas para o apoio à comunidade. Alexandre Fontoura, inicialmente apenas o advogado da vovó, se tornou um mentor e amigo valorizado. Suas décadas de experiência com famílias ricas e estruturas filantrópicas se mostraram inestimáveis enquanto eu navegava por minhas novas responsabilidades. Sua avó era uma das minhas clientes favoritas. Ele me confidenciou durante um jantar para celebrar o marco de 6 meses da fundação. A maioria das pessoas com seus recursos estava focada unicamente em preservação e crescimento. Eliana sempre perguntava primeiro: como esse dinheiro pode fazer o maior bem? A caixa de madeira do sótão continuou a render percepções enquanto eu trabalhava gradualmente em seu conteúdo. A descoberta mais preciosa veio perto do fundo. O diário pessoal da vovó, abrangendo os últimos 5 anos de sua vida. Suas últimas anotações, escritas com uma caligrafia cada vez mais trêmula, eram endereçadas diretamente a mim. Minha querida Natália, ela tinha escrito, quando você ler isto, eu já terei partido. Quero que saiba que ver você se transformar na mulher compassiva e de princípios que você se tornou foi a minha maior alegria. Onde outros em nossa família escolheram status e aparência, você escolheu substância e autenticidade. É por isso que estou confiando a você tudo o que construí. Suas palavras trouxeram tanto lágrimas quanto clareza. A herança nunca foi destinada a ser uma recompensa ou um castigo para a família, mas uma ferramenta colocada nas mãos da pessoa em quem ela confiava para usá-la com sabedoria. Inspirada por essa compreensão, eu estabeleci uma nova tradição. Jantares comunitários trimestrais, organizados no casarão, reunindo parceiros da fundação, beneficiários de programas, voluntários e membros da comunidade. O primeiro desses encontros coincidiu quase exatamente com o primeiro aniversário de falecimento da vovó. Enquanto eu olhava ao redor da sala de jantar que um dia abrigou feriados familiares tensos, agora cheia de rostos diversos e conversas genuínas, senti a presença da vovó mais forte do que em qualquer momento desde sua morte. Este era seu verdadeiro legado. Não os bens ou a propriedade, mas as conexões formadas e as vidas melhoradas através de uma generosidade intencional. Ah, Eliana! Alexandre propôs um brinde, levantando seu copo, que entendeu que o verdadeiro valor da riqueza reside em como a compartilhamos.
A Eliana! A sala ecoou, muitos olhos úmidos de emoção. Mais tarde naquela noite, enquanto os últimos convidados partiam, eu caminhei pelos jardins que a vovó tanto amava, refletindo sobre a jornada extraordinária do último ano. A herança trouxe desafios que eu nunca antecipei, mas também oportunidades que eu nunca poderia ter imaginado. Durante tudo isso, eu descobri forças dentro de mim que eu não sabia que existiam. A verdadeira família, eu aprendi, nem sempre é definida pelo sangue. Ela pode ser construída através de valores compartilhados, respeito mútuo e cuidado genuíno com o bem-estar uns dos outros. A vovó sabia disso o tempo todo e me deu não apenas seus bens materiais, mas a liberdade de criar um tipo diferente de família ao meu redor. Enquanto as estrelas surgiam no céu noturno claro, eu fiz uma promessa silenciosa à minha avó, de continuar construindo sobre a fundação que ela havia estabelecido, de usar os recursos que ela me confiou com sabedoria e compaixão e de nunca perder de vista o verdadeiro propósito do privilégio: elevar os outros junto com você. O que você faria se de repente herdasse uma grande riqueza, mas ela viesse com a responsabilidade de curar feridas familiares? Você a usaria como vantagem ou como uma ponte para o entendimento? Eu adoraria ouvir suas opiniões nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que a verdadeira riqueza reside em como tratamos uns aos outros, não no que possuímos. Obrigada por me acompanhar nesta jornada de cura e descoberta.